Quem é Lúcifer? Já ouviu falar de Lúcifer? Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia no Carandiru, não, ele é só mais um, comendo rango azedo com pelo. Se eu te falar que ele nem existe, eu posso te provar isso, porque biblicamente fizeram uma interpretação incorreta. Pergunte a 10 pessoas e 9 entre essas 10 responderão a mesma coisa, que Satanás é o mal, o culpado por todas as doenças, enfermidades e coisas ruins deste mundo. Eu cito como típico Complete Handbook, que é o manual completo da Bíblia por L.O. Richards. O Velho Testamento indica que Satanás foi criado por Deus como um anjo governante chamado Lúcifer, com grandes poderes, mas orgulho levou Lúcifer a se rebelar contra Deus. E aqui ele usa citações de Isaías 14 e Ezequiel 28. Torcido agora pelo pecado, Lúcifer é transformado em Satanás, que quer dizer inimigo ou adversário. Satanás é um poderoso anjo decaído, intensamente hostil a Deus e antagonista do povo de Deus. Páginas 245 e 801. Pergunte à maioria das pessoas que creem na Bíblia de onde veio Satanás e 9 entre 10 lhe darão uma versão da história citada. A ideia de que Satanás é um anjo decaído e que Deus expulsou do céu e que caiu na terra é tão espalhada que muitas pessoas acreditam que a Bíblia a ensina. Pode surpreendê-lo descobrir que a Bíblia não ensina tal coisa. É certo que há passagens na Bíblia que falam de seres caindo do céu, mas não são sobre Satanás e usam linguagem figurativa. Somente uma leitura descuidada desses textos pode alguém chegar na história popular relativa à origem de Satanás. Examinamos as passagens bíblicas a seguir, para entendermos o contexto. Primeiramente, o nome Satanás é uma transliteração do Satã do hebraico, qual tem o significado de acusador, adversário. Em Zacarias, capítulo 3, versículo 1, lemos: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Numa palavra, Satanás se opõe a nós, trabalha contra nós ou nos persegue na tentativa de nos derrotar espiritual e moralmente. Jesus chamou-o de homicida e mentiroso em João 8, versículo 44. Em Apocalipse 12, 9, João retrata Satanás como um grande dragão, uma representação que ressalta sua terrível natureza. Esse mesmo versículo identifica-o como serpente, uma referência a Gênesis 3. E como o diabo, que é outro nome bíblico comum para ele, talvez 1 Pedro 5,8 nos diga o que mais precisamos saber a respeito dele. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. A ênfase bíblica está no que Satanás em relação a conosco, o inimigo. Algumas pessoas, contudo, pensam que em certos textos bíblicos vão mais além e nos dizem como Satanás veio a se tornar assim. Examinemos esses textos cuidadosamente. Para nós cristãos, nós nos baseamos em um livro, Manual da Nossa Existência. Esse livro ele veio a ser interpretado de formas incorretas no decorrer do tempo e até mesmo no seu primeiro século, na qual Paulo já instruía os primeiros discípulos a não acreditar em outro evangelho a não ser aquele que foi pregado a eles. Gálatas capítulo 1. E no decorrer do tempo, pela necessidade que as pessoas têm de procurar respostas que às vezes não estão para nós, diz Deuteronômio 29, versículo 29, há coisas que são descobertas que são para nós e as encobertas são para o Senhor. Tem muitas coisas que não serão reveladas a nós e não há necessidade para a nossa salvação. Afinal, somos seres espirituais vivendo essa experiência terrena com um manual de nossa existência em nossas mãos, que é a palavra de Deus, que nos instrui em todo o caminho, como diz a palavra em 2 Timóteo 3. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como estou fazendo desde o começo do vídeo, usando passagens e dados da própria palavra de Deus para mostrar como foi interpretado de forma incorreta, mostrando que não sou eu que estou dizendo isso, mas a própria palavra. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como é que você caiu do céu, estrela da manhã, filho da aurora? Continuando para pegar todo o contexto, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você notará imediatamente que essa passagem não menciona Satanás por nenhum de seus nomes bíblicos comuns. Pode-se extrair desse texto uma teoria da origem de Satanás, somente assumindo que essa passagem descreve-o, ignorando o contexto da passagem na mensagem de Isaías. Isaías não estava discutindo Satanás em Isaías 14, nem a origem de Satanás de modo nenhum faz parte dessa mensagem do profeta. Se dissermos que este texto é sobre a origem de Satanás, isso simplesmente torna sem sentido o contexto mais amplo. Isaías profetizou durante os reinados dos reis hebreus Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, como diz Isaías 1, versículo 1. Seu ministério abrangeu aproximadamente os anos 750 e 685 a.C., uns 65 anos no máximo. Este foi o tempo quando o povo de Deus tinha se tornado corrompido pela idolatria. Deus enviou Isaías para pregar o arrependimento ao seu povo e para adverti-lo de que um fracasso em voltar-se da idolatria significaria desastre em escala nacional.
Isaías pregou a ambos os reinos de Israel e Judá, cumprindo sua missão dizendo aos povos desses reinos que eles sofreriam terrivelmente se recusassem a arrepender-se. Isaías 10, versículos 5 ao 6, resume a mensagem ao reino do norte. A linguagem semelhante em 13, versículo 3 ao 6, reservada para o reino do sul, o reino contra o qual Deus enviaria os babilônios. Propositalmente, enquanto eu falava, deixei para vocês algumas referências de onde veio o tridente, por exemplo, arma de Poseidon, incorporada ao diabo, entre outros, que tinha a idolatria da época que foi convertida a uma crença totalmente fora do contexto bíblico. Isso é muito importante dizer, também propagado pela Igreja Católica no juízo final. Mas continuando, Isaías não estava discutindo Satanás. Vemos então que a mensagem de Isaías não era completamente de desânimo e condenação. Os assírios e os babilônios, ele pregou, eram simplesmente instrumentos de Deus usaria para punir o seu povo. Uma vez que Deus tivesse usado essas nações para seus propósitos, ele se voltaria e aplicaria seu julgamento sobre eles pela impiedade deles próprios. É uma mensagem de soberania de Deus em ação que causa reverência e temor aos ouvintes. A Babilônia cairia e depois disso Deus renovaria e reuniria o seu povo e lhes daria uma gloriosa e nova existência. Isaías 14 é sobre a queda do Império Babilônico. Isaías diz aos habitantes do reino sulista de Judá que depois que eles tivessem sofrido o castigo, viria o dia quando eles poderiam ver a queda do seu opressor e escarnecedor de Babilônia, do modo como esses tinha escarnecido de Judá. Veja os versículos 4 e seguintes, isto é sobre Babilônia. Agora vamos refletir juntos. Isaías começaria o capítulo falando sobre a queda da Babilônia, interromperia com uma descrição da origem de Satanás e então recomeçaria a falar sobre a queda da Babilônia. Simplesmente não faz qualquer sentido aqui no contexto ver do capítulo 14, versículo 12 ao 14, como sendo sobre a origem de Satanás. O fato é que Isaías estava descrevendo para o povo de Judá o que eles estariam dizendo quando zombassem o rei de Babilônia e que tinha sido rebaixado e decaído do poder, no versículo 4. As mesas virariam e Isaías está descrevendo a ironia de tudo isso. Até mesmo a leitura corrida da passagem revela que a linguagem aqui é poética e figurativa, e temos que tratá-la de acordo. Céu, no versículo 12, é linguagem figurativa para o que é alto e exaltado, e Isaías está aqui descrevendo a alta consideração em que o rei da Babilônia era tido. O profeta descreve sua queda do poder figurativamente, como uma queda do céu. Então ele chama o rei de Babilônia também usando linguagem figurada, a estrela da manhã. Na sua glória, durante algum tempo, o soberano rei de Babilônia, uma estrela brilhante no céu. Contudo, seu reinado e seu poder caíram, e mantendo as imagens, Isaías pinta sua extinção como uma estrela cadente. Então, parte dessa incompreensão popular dessa passagem resulta do aparecimento da palavra Lúcifer em algumas versões do versículo 12. A palavra hebraica em questão aqui é Elel, que significa estrela da manhã, e não tem uma ligação com Satanás. Lúcifer é uma velha palavra latina que originalmente significa portador da luz, e era o nome do planeta Vênus. Sempre que aparecia no céu matinal, na época, essa palavra foi utilizada para tradução nesse versículo. Não significa Satanás, e infelizmente para muitas pessoas hoje em dia, Lúcifer é o nome de Satanás, porque Isaías 14, versículo 12 ao 14 é aceito como sendo sobre Satanás. Não é porque os tradutores erraram, mas porque as pessoas de tempos posteriores ou esqueceram o que Lúcifer significava ou concluíram erradamente que era o nome de Satanás, ou ambos. Então Isaías 14 recita a jactância arrogante do rei babilônico. Certa vez ele pensou que era o maior do mundo, que tinha um poder e autoridade igual ao do próprio Deus. Uma das características do retrato profético de Babilônia é o seu grande orgulho. Contudo, Deus rebaixaria seu rei ao mais baixo nível imaginável para uma mente hebraica. O Sheol, o reino dos mortos, versículo 15, os versículos 9 e 11, descrevem como os habitantes do Sheol ficaram surpresos porque alguém que pensava ser tão alto estava agora entre eles, num lugar tão baixo. O ponto é que o rei babilônico foi do extremo da exaltação mundana para a extrema humilhação. E isto era feito de Deus, o julgamento de Deus. A coisa toda é um quadro, uma imagem, não uma narrativa histórica literal. A ênfase traste entre as condições do soberano babilônico antes e depois. As pessoas então olhariam para o fracasso do rei babilônico e perguntariam: é este o homem que fazia a terra tremer, que sacudia reinos, que fazia do mundo um deserto, derrubava suas cidades, que não permitia aos seus prisioneiros voltar para casa? Versículo 16 e 17. Você vê então que quando examinamos Isaías 14, do versículo 12 ao 14, em seu contexto, ele não nos diz nada sobre a origem de Satanás. É uma descrição figurativa da queda do rei da Babilônia. Vejamos agora outra suposta passagem sobre a origem de Satanás, Ezequiel 28, do versículo 12 ao 16, onde lemos: Assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura.
Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas que cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo, a esmeralda, de ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim, da guarda ungido. Te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeitos eram nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. A referência ao Éden é para muitos um indicador seguro de que essa passagem tem que ser sobre a origem de Satanás. Não importa que Satanás já fosse o inimigo do homem no Éden, mas, novamente, é somente aceitando que essa passagem é sobre Satanás, a própria coisa que precisa ser provada, que podemos lê-la desse modo. O contexto aqui argumenta em outra direção. As palavras de Ezequiel aqui dizem respeito ao rei de Tiro. Os versículos 1 e 11 tornam isto claro. O capítulo 27 é sobre a queda da nação, e o capítulo 28 é especialmente sobre a queda do rei desta nação. Prestar um pouco de atenção ao contexto esclarece muito. Exatamente como na passagem de Isaías, tomar as palavras como profeta, como descritivas de Satanás, e sua queda é fazer deste capítulo um completo contrassenso. Aqui essa mensagem está em duas partes, mas cada uma delas apresenta a mesma mensagem. Os versículos 1 ao 10 descrevem um rei de Tiro do ponto de vista de Deus. Como o rei de Babilônia, o rei de Tiro era orgulhoso, arrogante e jactancioso. Ele se achava divino e assim declarava ter uma glória que não lhe pertencia. Versículo 2, o 6 e o 9. O profeta descreve sarcasticamente a grandeza do monarca, nos versículos 3 ao 5. Pela sua arrogância, o orgulhoso rei colherá o julgamento de Deus. O julgamento sobre ele é que Deus o abaterá, versículos 7 ao 10. Os 11 ao 19 repetem esta mensagem. O retrato sarcástico que o profeta faz do rei reaparece nos versículos 12 ao 16. O aumento no nível de imagens e figuras de linguagem aumenta o sarcasmo. O rei pensava de si mesmo em termos absolutamente altos, mas para Deus isto era pura loucura. A referência ao Éden no versículo 13 não é literal, mas significa que o rei imaginava-se privilegiado acima de todos os outros. Ele pensava que era especial, querubim ungido ou como alguém que vivesse na própria montanha de Deus, versículo 14. Ele se retratava aos termos mais gloriosos. Pela sua arrogância, Deus o julgaria severamente, versículos 16 ao 19. Novamente, portanto, quando lemos esta passagem no seu contexto, vemos que não tem nada a ver com a origem de Satanás. Vamos analisar agora Novo Testamento, Lucas 10, 18. Jesus diz: Eu via Satanás caindo no céu como um relâmpago. Aqueles que pensam que Satanás é um anjo rebelde e decaído, acreditam que este versículo estabelece o assunto convincentemente. Contudo, de novo, precisamos olhar para esta afirmação no seu contexto. Em Lucas 10:1, em seguintes, Jesus tinha enviado 70 discípulos numa missão de pregação. Realmente era mais do que apenas uma missão de pregação, pois Jesus também os enviou para curar e expulsar demônios. Versículo 9 e 17. É importante entender exatamente o que esses 70 discípulos cumpririam e o que o próprio Jesus cumpriu em seu ministério. Enquanto Jesus estava nessa terra, ele guerreou contra o reinado de Satanás. Antes que Jesus pudesse estabelecer seu reino, o reino de Deus, ele tinha que invadir o território do inimigo e vencê-lo e tornar o inimigo Satanás impotente e fraco. Isto ele fez pregando o evangelho e demonstrando visivelmente o seu poder. As curas miraculosas, especialmente a expulsão de demônios, não eram atos casuais de bondade. Elas eram, em vez disso, assaltos diretos sobre o reino de Satanás, proclamando a libertação dos cativos no evangelho. Veja Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus estava proclamando a derrota de Satanás e do pecado. Jesus veio libertar o homem do domínio de Satanás, que é um domínio resumido em pecado e morte, respectivamente. Assim, quando Jesus diz: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ele estava descrevendo quão grandemente seu ministério estava derrotando o poder de Satanás sobre os homens. O poder de Satanás não mais seria incontestável e absoluto. Em sua obra, Cristo estava destruindo um aparentemente invencível poder do pecado e da morte. Em linguagem que relembra Isaías 14, do versículo 12 ao 14, Jesus compara o poder interior de Satanás a uma estrela, e essa estrela agora caiu. Apocalipse 9, 12 e Mateus 24, 29 também usam a linguagem de uma estrela cadente para descrever a derrota do poder. Portanto, novamente, o texto legalmente prova a origem do diabo não é sobre a origem de Satanás de modo nenhum. É somente introduzido tal ideia no texto que ele pode prestar algum serviço a tal doutrina. Apocalipse 12, versículos 7 ao 9. Talvez a passagem mais popular quando se fala sobre a origem de Satanás seja essa. Ela diz: Houve uma peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles.
e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quem quer que alguma vez tenha olhado para o Apocalipse de João sabe que nele abundam estranhos símbolos. É somente pela violência de tratar a linguagem simbólica literalmente e por ignorar o contexto que podemos tirar uma história da origem de Satanás desse texto. Na verdade, Apocalipse 12 é uma descrição simbólica das circunstâncias espirituais que causaram e conduziram à perseguição que os leitores de João enfrentaram. João escreveu o Apocalipse para dar aos seus primeiros leitores uma visão do seu sofrimento, para vê-la num contexto mais amplo. Eles foram apanhados numa tremenda luta entre Deus e Satanás. O diabo estava tentando destruir a igreja, usando Roma como seu agente. João, assim, estava dando aos seus leitores uma perspectiva de uma situação que poderia ajudá-los a suportá-la. Como uma descrição simbólica e figurativa, não devemos, certamente, lê-la literalmente, nem devemos tratá-la como alguma espécie de narrativa cronológica e histórica do que tinha acontecido. Apocalipse 12 é admitida como uma passagem difícil, mas os estudantes que veem o livro do ponto de vista de seu contexto histórico geralmente concordam que ele é sobre a vitória do povo de Deus e a derrota do seu inimigo, Satanás. A primeira parte do capítulo, versículo 1 ao 6, apresenta diante de nós uma história de nascimento de uma criança do sexo masculino que se torna o dominador das nações. Essa imagem representa Cristo, a alusão ao salmo messiânico Salmo 2. Em Apocalipse 12, versículo 5, confirma isto. Contudo, um grande dragão, Satanás, imediatamente desafia seu aparecimento. O aparecimento de Jesus desencadeia uma grande guerra espiritual, que é o versículo 7. O domínio de Satanás sobre a situação humana tinha até agora ficando indisputado. Quando Cristo aparece, o poder de Satanás sobre o homem é efetivamente destruído e Satanás sofre uma derrota esmagadora, versículo 9. A história básica que João apresenta aqui nos versículos 7 e seguintes é que Satanás perdeu sua tentativa de ganhar domínio sobre a humanidade. E suas forças não são adversários para Deus e suas forças não são compatíveis com Deus. Ele não pode derrotar Deus e seu Filho. Numa grande destruição, Satanás é lançado abaixo, simbolizando sua ruína. Que Satanás tenha sido atirado à terra eu penso, significativo. É uma mudança na frente de batalha. Desde que Satanás não pode derrotar Deus no reino espiritual, ele então volta sua atenção para o reino físico, onde ele espera ser vitorioso. É a mesma batalha pelo domínio espiritual sobre o homem, mas agora é uma batalha espiritual travada na terra. Agora, em vez de tentar destruir o Filho de Deus, tentativa que fracassou, ele tenta destruir o povo de Deus que vive na terra. Satanás inunda a terra com suas mentiras, enganos, tentações e etc. em seu esforço para destruir o povo de Deus. Mas isso também fracassa, versículo 11 e 17. Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9, é sobre como Satanás recebeu uma derrota esmagadora pelo aparecimento e obra de Jesus. João escreveu isso para encorajar seus leitores que estavam sofrendo por causa do ataque de Satanás, através de um poder mundial perverso, Roma. Eles poderiam suportar se soubessem que a vitória era deles. Conhecer a origem de Satanás não teria feito nada para encorajá-los a perseverar sobre as provações severas. Mas eis então a pergunta: de onde veio Satanás? Se nenhuma das passagens que são comumente citadas como relatos da origem de Satanás são realmente sobre sua origem, então de onde ele veio? Bem, não estou certo de que a Bíblia revela a resposta para nós exatamente. Podemos ter uma curiosidade sobre o assunto, mas temos que não permitir que tal curiosidade nos instigue a encontrar respostas que ali não se encontrem. O melhor que podemos fazer, eu penso, é inferir umas poucas coisas sobre Satanás. Primeiro, somente Deus, o Altíssimo, é incriado. Tudo mais e todos no universo são criados. Portanto, Satanás é um ser criado. A Bíblia em nenhum lugar diz que ele é um ser eterno como Deus. Segundo a Bíblia, atribui onipotência somente a Deus, o soberano. Portanto, Satanás não é um ser onipotente. Ainda que ele tenha grandes poderes, Deus limita seu uso deles. Você pode ler passagens como 1 Coríntios 10, versículo 13 e Jó, capítulo 1 e 2. Terceiro, há seres que foram feitos e que existem acima do nível humano. Podemos chamá-los seres espirituais, por falta de um termo melhor. Entre esses seres espirituais estão os anjos, mas esses aparentemente não são os únicos tipos de seres espirituais, conforme Efésios 6, versículo 12 e Apocalipse, capítulo 4 e 5. A respeito desta ordem de seres, conhecemos mais sobre os anjos do que quaisquer outros. O quadro que obtemos pela palavra de Deus é que seres espirituais são muito mais interessados em negócios da terra e às vezes estão envolvidos neles. Por exemplo, anjos mediaram a lei de Moisés, Gálatas 3, versículo 19. Anjos anunciaram a ressurreição de Cristo, Mateus 28, versículo 5. E anjos desejavam ver o cumprimento do plano de Deus de salvação, 1 Pedro 1, versículo 12. Embora isso possa ser uma especulação, também parece que seres espirituais, conquanto sejam criados, não obstante, não são ligados em sua existência às limitações de tempo ou idade.
A Bíblia em lugar nenhum identifica Satanás como um ser humano. Ele é obviamente um dos seres espirituais sobre os quais lemos na Bíblia. Isso não quer dizer que Satanás seja um anjo. De fato, teria sido muito fácil em qualquer contexto e para qualquer dos escritores dizer que Satanás era um anjo, mas eles nunca o disseram. Ele é, não obstante, um ser espiritual e a Bíblia o descreve como, entre outras coisas, o príncipe da potestade do ar. Efésios 2, versículo 2. Vemos Satanás pela primeira vez no Jardim do Éden, Gênesis 3, justo no começo da história humana, e ele tem existido continuamente desde então. Quinto, seres espirituais como seres humanos têm livre-arbítrio. Judas descreve o castigo dos anjos rebeldes no versículo 6 de sua epístola, e Pedro fala de anjos pecando em 2 Pedro 2, versículo 4. Portanto, Satanás se opõe a Deus porque ele decide fazê-lo. Deus certamente não o criou para o mal ou como um ser mau, pois a Bíblia nos diz claramente que não há mal associado com Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 1 João, capítulo 1, versículo 5. Então parece que no máximo que podemos dizer sobre a origem de Satanás é que ele é um ser criado, mas espiritual que decidiu opor-se a Deus e que ele recruta outros seres espirituais e seres humanos em seus esforços. Mais do que isso, é só especulação. Conclusão, num sentido muito significativo, não importa de onde Satanás veio. A ênfase na Bíblia cai sobre o que ele faz. É o fato que ele existe que nos preocupa. Ele continua a trabalhar contra nós em sua tentativa de dominar a humanidade. Para nós, Jesus deixou a continuação da guerra, como diz Efésios 6, versículo 10 ao 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse estudo, créditos da David McClister e acréscimos de Wellison Roger. Espero que vocês tenham esclarecido todas as dúvidas sobre a origem de Satanás e como a Bíblia nos deixa, mais uma vez, Deuteronômio 29, as coisas descobertas para nós. E aquilo que nós especulamos com a curiosidade humana, nós temos que tomar muito cuidado. Afinal, podemos ser levados por qualquer vento de doutrina se não conhecemos a verdade que nos liberta através da palavra de Deus. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, se inscrever no canal, deixe uma opinião sobre o tema falado aqui, o que você acrescenta, suas dúvidas, e me segue também em outras mídias sociais para ver os bastidores da minha vida. Estamos juntos, até a próxima, que Deus abençoe a todos.